Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cada dia em um cenário diferente, mas eu tenho que concordar que esse cenário aqui, ele tá superando um pouco as minhas expectativas do que eu esperava trazer para o canal. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre por onde começar. Mas antes de tudo, vamos começar comigo me apresentando. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos dar algumas dicas de por onde você deve começar na organização do seu dia a dia, de estudos e tantas outras coisas. Por quê? Porque essa tem sido uma dúvida recorrente aqui no canal sobre como fazer as coisas, por onde você deveria começar. Passando a galera aqui. E apesar de ser uma dúvida recorrente, às vezes parecem ser coisas muito óbvias. Então eu vou começar com a primeira dica, que é: arrume a sua cama. Essa dica tem até um livro que se chama Arrume a Sua Cama. E eu escutei isso do Jordan Peterson e algo que faz muito sentido, que é: não tente mudar o mundo se você não consegue arrumar a sua própria cama. Muitas vezes a gente quer fazer coisas muito grandes e impressionantes, quando o básico, o extraordinário, aliás, o ordinário do nosso dia a dia é o que a gente precisa começar, é por onde a gente precisa começar. A segunda dica é para você reduzir o seu tempo nas redes sociais. Parece uma coisa assim, que você olha e fala assim: cara, mas todo mundo fala que eu preciso usar menos meu celular. Vamos começar pelos Reels. Gente, eu sou uma pessoa que... tô achando que tem formiga espinha. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver Reels. E assim, eu nunca vi problema em ficar assistindo Reels, passando vários, assim. Tudo bem que chegou uma hora que eu vi que tava uma coisa meio absurda, né? Tava ficando uma coisa meio absurda, a ponto de eu ficar horas no celular passando vários vídeos e deixando as coisas que eu tinha pra fazer de lado. E depois aquilo virava uma bola de neve, porque eu tinha que correr atrás das consequências. Eu tinha que fazer o que eu precisava fazer com o tempo que eu tinha. Mas o que você não sabe, ou talvez saiba e ignore, é que esses vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, eles fazem com que o seu cérebro solte muita dopamina. Então você tem aquele sentimento de prazer por ficar passando aqueles vídeos. Chega uma hora que você precisa sentar e fazer as atividades de verdade, né? Você precisa fazer os trabalhos da faculdade, você precisa estudar, você precisa trabalhar. E isso não é algo que te dá prazer. Por quê? Não vai ter dopamina igual tem quando você passa esses vídeos, certo? E mais do que isso, o seu cérebro começa a ficar letárgico. Por quê? Porque não é algo que ele queira fazer, e é algo que demanda muita energia. Então, quando você tem essa alta demanda de energia, pouco prazer e as outras atividades te dão muito mais dopamina, todo o seu trabalho começa a ficar muito mais difícil de ser feito e você começa a ficar letárgico, além do que o seu cérebro ele não funciona da mesma forma mais. Porque ele está tão acostumado a fazer coisas de 15 segundos que as atividades que demandam muito mais tempo do que isso, óbvio, você não vai conseguir fazer outras coisas em 15 segundos, ele vai começar a meio que bloquear. Então você vai ter muito mais dificuldade para fazer esse tipo de atividade. Vamos para a nossa terceira dica, que é o seguinte: não dê desculpas. E por que é importante você não ficar dando desculpas? Porque você para de viver no limite das coisas. Por exemplo, você vai acordar de manhã e você sabe que o seu horário é 6 horas. Eu falei muito disso com o pessoal na IBD e na escola bíblica dominical da minha igreja no domingo. E isso é uma coisa que eu vou trazer pra cá ainda um dia, não é o momento agora, mas um pouco do que a gente disse na aula é que a gente vive muito no limite das coisas. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que o nosso horário de acordar é 6 horas da manhã para ir pra faculdade, trabalhar, etc. Para muita gente é mais cedo. Mas aí você coloca vários despertadores para tocar. E aí toca um 6 horas, toca um 6h10, toca um 6h20 e um 6h30. É óbvio que você vai acordar no das 6h30. Porque você vai se dando desculpas. Porque você olha e fala assim: ah, mas eu tenho mais 10 minutos, vai tocar mais um despertador. Não, porque ainda dá tempo de dormir mais um pouquinho. E aí você vai no limite. Por quê? Porque eu sei que se eu acordo 6 horas,
eu consigo tomar café, fazer a minha leitura bíblica, orar, tomar o meu banho, fazer tudo com calma e sair no horário. Se eu faço isso 6h30, se eu começo 6h30, se eu levanto 6h30, eu vou fazer tudo correndo. Não vou conseguir sentar e tomar um café decente, eu vou tomar o café em pé, assim, só engolir o café com leite. Provavelmente a leitura bíblica vai ser tipo um versículo, ao invés de eu conseguir sentar e ler com calma. E aí eu vou me arrumar correndo, vou sair correndo e provavelmente vou sair atrasada ainda. Então a gente fica vivendo no limite das coisas, se dando desculpas ou dando alternativas, motivos para não fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Então é muito importante não ficar se dando muitas desculpas, porque quando você vai fazendo isso, você vai se acostumando a ter sempre um plano B ou um outro motivo, uma outra coisa que entra na frente daquilo que você realmente precisava fazer. Qual que era a quarta dica? Era não dê desculpas e... Gente, eu esqueci já de novo. Ah, lembrei. Tenha padrões. Gente, tudo, absolutamente tudo. E essa é a nossa quarta dica. Tenha padrões. Por quê? Absolutamente tudo na nossa vida, ao nosso redor, tem padrões. Se você olhar essa árvore que tá aqui do lado, você vai notar que existe um padrão, até mesmo nos galhos, como eles crescem. Então, tudo tem um padrão. E existe um padrão de melhor e de pior. E isso é óbvio. Às vezes a gente acha que, tipo, eu não posso falar que existe um padrão de melhor ou de pior, sério, isso ficaria feio. Mas a verdade é que existe um padrão de melhor e de pior. Existe um padrão. Se você sentar e for fazer um trabalho, você sabe que vai ter um padrão de trabalho que você vai fazer que vai ficar melhor. E outro que vai ficar piorzinho, vai ficar aquele trabalho meia boca, mas que assim, você fez e entregou. Mas assim, se você buscar sempre usar dos melhores padrões para fazer aquilo que você precisa fazer, a sua vida ela melhora, porque tudo que você vai fazendo, se tudo tem um padrão de excelência, logo você vai ter uma vida de excelência. Entende? As coisas que você vai fazendo, elas vão criando uma ponte, um lastro de passado. E aí, Suelen, como assim? Explica de novo, não fez muito sentido. Vamos lá. Eu acordei cedo, eu tomei meu café, eu fiz a minha leitura, eu estudei um pouco. Não foi o caso de hoje, infelizmente, né? Mas tudo bem. E eu fazer tudo isso, né? Todas essas pequenas decisões que eu fiz pela manhã, em um padrão de excelência, um padrão específico, um padrão genuíno, vai fazer com que eu tenha um bom lastro de passado. Porque quando eu olhar lá na frente, todas essas pequenas decisões tomadas todos os dias, dia a dia, um dia após o outro, vai fazer com que eu tenha um passado, um acúmulo, né, dessas pequenas decisões, que somadas vão dar algo grande. E são coisas ordinárias, se você for ver bem. Não é nada muito grande, mas todas essas pequenas coisas ordinárias que eu faço repetidamente todos os dias fazem com que eu tenha um futuro muito melhor. Porque isso vai sendo um padrão, vai construindo um padrão de futuro que eu quero. Então, se você quer construir um bom futuro, todas essas decisões, essas pequenas atitudes de começo faz com que esse futuro realmente aconteça e se concretize. Ah, Suelen, por que você falou então no começo para eu arrumar minha cama? E eu vou trazer isso agora porque eu lembrei disso agora, tá? É o seguinte, muito do que está dentro da sua cabeça, como o seu cérebro está funcionando, reflete no seu ambiente. O principal ambiente é o seu quarto. Se você olhar para o seu quarto hoje e ver que tá tudo bagunçado, tudo fora de lugar, isso pode dizer muito sobre como está a sua mente. Um quarto arrumado, uma casa arrumada, reflete uma organização interna sua. É claro que nem sempre a sua casa vai estar arrumada porque você está com a sua mente em ordem. E também não significa necessariamente que a sua casa está bagunçada porque o seu cérebro não está em ordem. Por exemplo, eu vou me arrumar e aí eu tenho que sair correndo e eu não vou ter tempo de arrumar as coisas no lugar naquela hora e eu preciso sair. Então, obviamente, as coisas ficarão bagunçadas. Mas, se isso é algo constante, nunca está arrumado, você percebeu que passou a semana inteira. Ó, a formiga me mordendo. Você percebeu que passou a semana inteira e você não conseguiu se organizar, então existe um problema. E todas as vezes que eu percebi que a minha casa ela
meu quarto principalmente, a casa nem tanto, mas o meu quarto, ele estava bagunçado, estava com as coisas fora do lugar e eu não conseguia me organizar, eu percebia que era muito mais um estado emocional meu, né, um estado assim mental meu, do que necessariamente o que refletia a minha ordem. Até porque quem me conhece sabe que assim, eu sou chata com limpeza. Então, o meu quarto, a casa, eu gosto que esteja tudo sempre bem arrumado. Mas quando eu estou estudando, por exemplo, aí fica a caneta para um lado, régua para o outro, folha para tudo que é lado, e aí depois eu vou e arrumo tudo. Então, preste atenção nesses pequenos detalhes seus. Veja se isso tem feito parte da sua vida, se você tem escolhido os melhores padrões, se você tem arrumado a sua casa, se você tem passado muito mais tempo do que o necessário no seu celular, se você tem dado muitas desculpas. Porque se tudo isso tem feito parte do seu dia a dia, possa ser que o seu lastro no passado não esteja sendo tão positivo quanto você esperava. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Ai, tá.